Ei pessoal, Patrícia aqui do site Astrolumine para a gente conversar um pouquinho sobre o astral da semana, o que os astros nos reservam, né? Os marcadores astrológicos têm para dizer para a gente com relação aos desafios e as oportunidades que nós temos e como melhor lidar com elas. A gente tem uma semana cheia de coisas acontecendo. A gente tem, eu vou passar para vocês os aspectos, eu não sei se vai dar para eu falar com profundidade com todos, mas sobre todos os aspectos, mas está tudo detalhado no site, no texto que eu coloco toda semana, e falando cada aspecto, cada coisa e os impactos pessoais sobre isso. A gente tem essa semana a Lua quadrando, quer dizer, o Netuno quadrando a Vênus, né? Colocando sua névoa ali para essa Vênus que está em Gêmeos e que já tem uma certa dificuldade com escolhas. Ela já foi bem aspectada por Marte, que aí dava um certo direcionamento para a gente poder saber escolher e fazer as nossas escolhas de uma forma mais objetiva e direta, né? E com maior liberdade, porque esse Marte estava em Aquário. Mas agora ela está sendo aspectada pelo Netuno, né? Que joga uma névoa, que atrapalha um pouco esse processo decisório aí da Vênus em fazer suas escolhas. Isso implica em várias coisas que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente. No mesmo dia em que a Vênus recebe essa quadratura, essa tensão aí, né, de Netuno, a gente tem o Sol fazendo conjunção com Mercúrio, que é muito bom no contraponto dessa quadratura que a gente tem na segunda-feira e que reverbera durante toda a semana, e vocês vão ver que ela reverbera bem mais tempo aí, porque a Vênus vai retrogradar dentro do signo de Gêmeos, vai encontrar 3 vezes exato, né, no grau exato com o Netuno. Depois a gente tem o Mercúrio, que fez conjunção com o Sol, fazendo um bom aspecto com Netuno, que também ajuda em contraponto a essa questão da Vênus-Netuno da segunda-feira nessa quadratura. A gente tem a Lua cheia na quinta-feira e a gente tem também o Mercúrio novamente, fazendo um bom aspecto com Plutão no sábado. E depois ele faz um bom aspecto com Júpiter no domingo, que também estrutura um pouco, né, deixa essa tensão, alivia, né, um pouco essa tensão aí de Vênus-Netuno que acontece na segunda-feira. E ainda tem o Sol fazendo um sexto com Netuno no dia 10, no domingo. Então a gente tem todos esses aspectos e ainda tem a mudança de energia nos pontos nodais, ou seja, nos nodos lunares, que estavam em Câncer e Capricórnio, respectivamente, nódo norte e nódo sul, e aí eles progridem, né, eles ingressam nos signos de Sagitário e no signo de Gêmeos, o nódo sul no signo de Sagitário e o nódo norte no signo de Gêmeos, que eu também vou falar sobre esses impactos aí que acontecem, mas também tá tudo escrito no texto do site. Então, o que a gente tem para essa semana? Basicamente, o que cobre a semana toda é essa ideia aí dessa Vênus complicada aí com Netuno nessa quadratura tensa, né? Que traz pra gente muitas coisas ligadas à confusão mental, engano, falta de concentração, golpes que vão se multiplicar assim, a olhos vistos, né, o aumento de golpes, o aumento das mentiras, o aumento das inverdades, na verdade, né? E aí também a gente tira falsas conclusões, cria quimeras, né, ideias daquelas assim que a gente quer acreditar por tudo, mas não é verdade. É aquela história do olha a cobra, é mentira, sabe? Você vê a coisa, você acha que é, mas depois, um pouquinho depois você cai na real e fala, putz, como é que eu caí nesse vacilo, né? Como é que eu dei esse vacilo? Então isso vai acontecer muito, ligado a fake news também, ligado a questões, a golpes financeiros especificamente, através de celular, através de WhatsApp, através de computador, né? Aqueles e-mails que a gente recebe, então ficar muito atento. O que acontece? A gente tá desatento, né? A gente marca um momento de desatenção, de desconcentração. E de querer acreditar no milagre, né? Alguém que te promete alguma coisa muito boa e você vai lá e acredita naquilo e de repente fala, putz, que cilada, né? A gente está numa situação financeira complicada, então às vezes alguém promete um valor para você e aquele valor não se realiza, entendeu? Então é realmente complicado a gente confiar aí nas questões que vêm de fora e até mesmo que a gente cria, né? As ideias que a gente cria. É a vontade muito grande de acreditar que as coisas vão melhorar e etc. E a gente às vezes exagera nessa situação, né? Acredita no milagre, que o milagre é possível. Como a gente está numa época de pandemia e Vênus está no signo de ir e vir, ligado a Mercúrio, que está no signo de Touro, a gente tem que levar em consideração que a ilusão de um relaxamento de quarentena pode levar a um aumento da contaminação, sim.
Porque levando em consideração que aí a gente está falando de uma ilusão de possibilidade de poder ir e vir mais, né, de interagir com os amigos, né, aquela alegria de voltar a fazer as coisas como eram antes, não é verdade. Nós estamos passando por uma transição, né? E é possível que por causa da ilusão da gente achar que pode, a gente tem que pagar um preço depois e aí voltar com uma restrição de quarentena ainda muito maior devido ao aumento da contaminação. Então o que a gente tem que fazer? Durante esse processo, a gente não deixar que a alegria do entusiasmo leve a gente a pisar na bola, né? A ficar descuidado. Porque da mesma forma que ele atinge e cria, né, marca um momento de desatenção, também marca um momento de descuido. E com relação ao autocuidado, então se você for agir imaturamente, porque o signo de Gêmeos é aquela coisa do adolescente, né? Não, eu posso tudo, não tem problema, né? É aquela coisa do destemor, né? Da juventude, do jovial, e aí você fica empolgado em experimentar as coisas, experimentar a liberdade que foi privada por algum tempo, e aí você acaba metendo os pés pelas mãos e criando uma situação que você pode vir a se arrepender depois. Então muita atenção nessa situação, tá bom? E com golpes também. No mesmo dia que isso acontece, a gente tem um aspecto exato marcando o seguinte, ó, luz na mente tem, porque Sol conjunto Mercúrio traz clareza, certo? Às vezes a gente pode ter aquela ideia de quando eles estão muito juntos, é aquela ideia de que você olha para o Sol, você fica meio cego olhando diretamente para o Sol. Mas existe uma clareza mental efetiva aí, né? Então é aquela coisa, se você quiser cair no engodo, se você quiser cair na cilada, se você quiser acreditar no milagre, porque está num momento muito árido, emocional, né? E aí você quer às vezes até descontar na comida, descontar nas compras, e você acaba fazendo tudo por impulso, né? E indo, falando, não, eu vou permitir fazer essa besteira aqui, né? Só para poder aliviar um pouco. Chega de restrição, chega de regra, né? E aí é que o bicho pega. É aí que o Netuno puxa o tapete, porque ele joga essa aura, essa coisa meio névoa, e a gente não consegue enxergar, a gente vai se enebriando naquela coisa, e a gente acaba querendo se anestesiar de uma realidade que ali tá pra gente, a gente tem que cumprir, e a gente precisa seguir algumas coisas, né, que o adolescente lá de Vênus, né, Vênus em Gêmeos, diz assim, não vou relaxar, deixa, não vou seguir regra, não quero seguir, vou quebrar as regras, né? E aí acaba se arrependendo depois. A lua cheia é uma lua que marca, é uma lua muito, muito comemorada, é o Vesak, que marca o nascimento, a morte e a iluminação de Buda. Então, num sentido pessoal, também a gente traz isso, né? A morte do velho eu, o renascimento do novo eu, através de uma iluminação, né, de transformadora, a reinvenção que a gente tanto fala, né, a gente se recriar nesse sentido aí. E a gente tem Mercúrio fazendo um bom aspecto com Netuno no mesmo dia, e a gente tem Mercúrio fazendo um bom aspecto com Plutão no sábado. Isso traz pra gente o seguinte, ó, tem que tirar, jogar fora aí, né, os pensamentos negativos, o lixo interno, jogar fora no lixo mesmo. E deixar essas coisas que a gente pensa, às vezes negativando as possibilidades que a gente tem de se transformar numa pessoa nova, achando que a gente não vai conseguir, que a gente não vai saber lidar com as situações novas e que a gente não vai saber se reinventar, se recolocar nessas situações para lá. A gente está no momento de reinvenção, de recriação e que a gente é capaz. Então o Netuno ele traz essa coisa do mental e ajuda a gente a crescer dentro de uma espiritualidade em que a gente possa se transformar de uma maneira positiva. Deixando um pouco a questão material, que aí é a oposição com o Sol que está lá em Touro, né? Deixando a questão material um pouco de segundo plano aí, ou então reavaliando essa questão material de uma forma melhor. Ver como que eu posso me desapegar dessas situações aí de uma forma positiva para que que eu possa fazer a minha própria expansão pessoal, né? Através da minha iluminação. Enxergar esse novo eu dentro de uma nova perspectiva. Os bons aspectos do domingo, que trazem aí o Mercúrio fazendo um trígono com o Júpiter e o Sol um sexto com Netuno, mostra que isso é possível, isso é tangível, né? A gente pode... falando menos, dizer mais, né?
que o menos é mais, fazendo um ajuste correto das coisas, né? E trazendo a iluminação espiritual aí com o Sol fazendo um sexto com Netuno. Gente, tem muita coisa acontecendo, tem mudança de nodos que traz muitas coisas importantes. Eu vou tentar fazer um post sobre isso mais pra frente, mas é isso aí, o meu tempo tá acabando. Eu preciso me despedir de vocês. Quem quiser falar comigo é no DDD 16, telefone 982530887. Tá tudo lá no site, não esquece, tá? www.astrolumine.com.br. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente.